Estamos de volta com o programa 30 Minutos. Hoje nós estamos mostrando os fatos que marcaram 2011 em Teresópolis. Nossa equipe foi ouvir testemunhas de um episódio inédito na política local. Este ano, pela primeira vez na história do município, um prefeito teve o seu mandato cassado por suspeitas de malversação do dinheiro público. A cassação só foi possível por um único motivo: a pressão popular de milhares de eleitores que foram às ruas para exigir o afastamento do prefeito Jorge Mário Sedlacek. Isso é democracia! O povo vota, o povo tira! Teresópolis nunca viu nada parecido. Os moradores da cidade foram às ruas para pedir a cassação de um prefeito sob o qual pairavam e ainda pairam suspeitas de enriquecimento ilícito e de desvio de recursos públicos. Nós tivemos todo o tipo de público nas manifestações. Pessoas de comunidades carentes que foram atingidas, que foram mobilizadas pelos seus líderes. Tivemos empresários participando, tivemos universitários, estudantes, jovens de ensino médio, adolescentes. Foi bastante eclético. O maior motivo de indignação popular era o visível abandono da cidade destruída pela tragédia, em contraste com obras anunciadas pela prefeitura que eram mal executadas, abandonadas pela metade ou que jamais foram feitas. Todas elas pagas com recursos dos governos federal e estadual. Mas o dinheiro do Rio e de Brasília sumiu misteriosamente, como lembrou na última edição do 30 Minutos o presidente da Associação das Vítimas da Tragédia, a AVIT. Dos 438 milhões que vieram para a região serrana, a maioria para Teresópolis e para Friburgo, 77 milhões sumiram. Não se sabe para onde foi, segundo o Tribunal de Contas da União. E os outros 300 e quase 60 milhões, 45 empresas apresentaram as notas e não apresentaram, as obras. Tudo isso está sendo investigado, pelo Ministério Público Federal, Estadual e pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Se a prefeitura sofria pressão de fora por mudanças, do lado de dentro o clima era de alta tensão, como revela o ex-secretário de Agricultura Fernando Mendes, que saiu do governo por não concordar com o rumo que o Poder Executivo estava tomando. A minha saída é fruto de uma divergência que vinha ocorrendo desde o ano de 2010, com alguns atos administrativos e políticos na condução do governo, tomado principalmente pelo José Alexandre. Apesar de eu ter saído após a saída dele do cargo, a situação se tornou insustentável para mim. Eu não queria mais permanecer no governo. Segundo Fernando Mendes, o então secretário de governo e depois secretário de planejamento José Alexandre de Almeida tinha grande influência sobre o prefeito Jorge Mário e interferia nas decisões de outras secretarias. Às vezes de maneira direta, às vezes de maneira indireta, e eu acredito que com a anuência do prefeito. A minha saída ocorreu por divergência total da maneira como as coisas estavam sendo conduzidas e que na realidade o Zé Alexandre, apesar de ter saído anteriormente, a saída ter sido anterior à minha, era notório ainda que ele se fazia presente no governo. Então, por não concordar e por me sentir violentado com algumas decisões dali, eu optei por me afastar do governo. Eu posso afirmar que grande parte das decisões tomadas no governo, o Jorge Mário ouvia o Zé Alexandre e delegava a ele algumas decisões, posicionamentos, o qual foi dito várias vezes: se eu não estiver presente, o Zé Alexandre responde e está resolvido. Então acredito que o prefeito ele tenha, não seria por influência dele, mas e sim com participação dos dois. Eu acho que a decisão não era só do Zé Alexandre, o prefeito tinha também a parcela de responsabilidade com relação às decisões. Evidente, ele era o dono da caneta.
Outro que também acompanhou de perto todo o processo de desgaste do Poder Executivo é o vereador Carlos Gomes, o doutor Carlão. Ele também tem uma opinião sobre a atuação do ex-secretário de governo. Opinião sem nenhuma prova, mas não tem nada que prove que foi o Zé Alexandre que articulou, que fez toda essa, que levou todo esse tumulto à cidade de Teresópolis. Eu acredito que sim, mas não tem prova, até porque a cassação do Jorge Mário, em nenhum momento eu o chamei de ladrão. Os motivos da cassação, do afastamento e da cassação, foram motivos político-administrativos. A produção do 30 Minutos entrou em contato com o ex-secretário José Alexandre, que negou todas as acusações. O fato é que, com descontentamento por todos os lados e pressionada pela imprensa e pela opinião pública, a Câmara Municipal criou uma CPI e depois uma comissão processante para investigar as denúncias contra o prefeito Jorge Mário. Graças a essa comissão processante, Jorge Mário Sedlacek foi afastado do cargo no dia 2 de agosto e cassado por unanimidade em 1º de novembro de 2011. Os vereadores entenderam a situação, que era crítica, que era muito difícil manter uma situação dessa, até porque o povo, de maneira exagerada, dizia, e até mentirosa, muitas das vezes as pessoas muito para fora, todos estão numa quadrilha, todos fazem parte de um grupo que está no bolso do prefeito, todos estão sempre generalizando. Não quer dizer que ninguém esteja, não. Quem estivesse, problema dele, que a polícia investigue e vá junto lá com o prefeito. Apesar do papel dos vereadores ter sido fundamental, Carlão não tem dúvidas de que as manifestações pedindo a saída de Jorge Mário foram decisivas para a cassação. A pressão popular foi fundamental. Talvez até se não tivesse, não sei se ela aconteceria, porque a imprensa foi fundamental. Os grandes jornais, a mídia local foi fundamental, porque chamou inclusive os vereadores à responsabilidade de coisas que estavam acontecendo. Também ninguém podia imaginar que por debaixo daquela ponta do iceberg tinha um mundo ali por debaixo, né, de podridão, de sujeira. Para Rita Teles, do movimento Nossa Teresópolis, que se transformou este ano em instituto, do ponto de vista político, Teresópolis nunca mais será a mesma depois do que aconteceu este ano. As mudanças, elas acontecem por diversas razões. Uma das razões que força uma mudança comportamental é a dor. E Teresópolis sofreu muito em 2011. Sofreu de diversas formas. Sofreu a catástrofe, sofreu as perdas, sofreu o rapto de sua dignidade, de sua vontade, sofreu traição, porque foram 42 mil votos que elegeram o ex-prefeito. Então, foram vários e diversos tipos de sofrimento. Eu vejo, assim, uma consciência maior, e aqueles que não têm uma consciência maior, eu espero que eles sejam, entre aspas, catequizados por aqueles que tiveram. Porque Teresópolis não pode ter mais retrocesso. Nós não temos o direito de retroceder. Agora é traçar uma meta, um caminho e seguir esse caminho. Daqui a pouco, no ano em que Teresópolis teve pela primeira vez um prefeito cassado e foi palco da maior tragédia climática do país, como ficaram a economia do município e as perspectivas de crescimento e geração de empregos no campo e na cidade. É o que você vê em instantes.